queridos alunos, queridos professores, temos muitos professores aqui hoje, sou Marcos, eu quero saudar aqui de forma muito especial o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro. Aqui também presente o administrador Francisco de Jesus, conselheiro e vice-presidente de fiscalização, e a todos os demais que eu não tive a oportunidade de anotar o nome, as pessoas, os convidados, autoridades, e a vocês, alunos. E dizer que essa realização, professor Marcos, professor José Almir, professor André Parreiras, os demais professores, organizaram com muito carinho, inicia, de alguma forma, as comemorações pelos 10 anos do curso de administração do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro. Nós temos tentado acertar. É sincera a intenção de dar o melhor para vocês. Vocês devem estar acompanhando isso, a gente tem um especial carinho na admissão dos professores, em dotar a instituição da infraestrutura necessária, e especial carinho tem todo o corpo docente com a questão do ensino, da administração, das vivências possíveis. E eu queria destacar hoje, porque é o motivo da noite, na abertura desse primeiro debate cultural do Uni La Salle, nesse tema, a gestão das organizações através das artes, que vai trazer para vocês o Mercador de Veneza, de Shakespeare, através desse trabalho do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e do trabalho maravilhoso do pessoal, profissionais, artistas, do Instituto Chiquinha Gonzaga. Agradecendo a todos, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa forma de trazer o conteúdo, a experiência, os grandes postulados da administração e das ciências em geral, através das artes cênicas, é efetivamente algo super diferenciado. Difícil, inclusive, de fazer. E vocês devem dar muito valor a isso, procurar absorver o máximo desses momentos sensacionais que vocês vão ter, porque estávamos aqui numa conversa há pouco, o conteúdo a gente já cuida que se aperfeiçoe, né? As visitas técnicas têm se sucedido e são muito proveitosas e muito importantes. Agora, trazer a discussão à baila através da arte, sobretudo assim ao vivo, é algo especialíssimo, né? É o conhecimento que toma conta da gente pela via do coração e da razão, assim, de forma instantânea. Então, eu tenho, através do senhor, professor Wagner, eu gostaria de agradecer muito a essa oportunidade que o Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro está nos trazendo, da participação de todos os artistas, das instituições que colaboram para isso, e dizer que reafirmar aqui que temos uma vontade enorme de colaborar com essa iniciativa. Tá? Meus queridos alunos, não vou fazer discurso prolongado, já acabei de falar, era muito agradecer a todos, desejar, o irmão Inácio e eu, professor Ronaldo, eu gostaríamos de desejar que seja muito proveitosa essa noite para vocês, e parabenizando mais uma vez o professor Marcos e sua equipe. Eu passo a palavra a ele e dou aberto, então, a solenidade. Bom, pessoal, bem-vindo a todos aí. Estou vendo que, apesar de ser um evento feito aí pelo curso de administração, mas estou vendo vários cursos aqui presentes, pessoal de direito, quem mais está aí? Engenharia de produção, civil. Então, praticamente todos os cursos estão representados aqui. Bom, é com grande satisfação que o curso de administração do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro tem o prazer de promover hoje esse primeiro debate cultural de administração do Uni La Salle,
com a apresentação da peça teatral Mercador de Veneza, do Shakespeare, e um debate cultural logo após, por meio da palestra do presidente do CRA, o administrador Wagner Siqueira, a gestão das organizações através das artes. Esse evento tão inovador foi possível graças a uma parceria, já de algum tempo, não, Rafael, entre o CRA-RJ e o Unilassale de Niterói. Como o próprio tema da palestra diz, a interpretação da arte, seja ela teatro, cinema, TV, pintura, história, literatura, música, etc., né, permite aos estudantes, tanto do curso de administração como os demais cursos, ampliar a sua capacidade de compreensão e julgamento da realidade vivenciada no mercado de trabalho. Aproveito já de antemão, não só para agradecer aí a todos os membros do CRA-RJ, mas também a todos os atores, colaboradores e técnicos do Instituto Chiquinha Gonzaga que vieram nos abrilhantar com a encenação dessa peça. Em especial aí o seu João aí, que conseguiu transformar o nosso auditório aqui num teatro. Fez uma mágica aqui, né, seu João? Bom, espero que tal experiência inovadora possa ser a primeira de muitas que poderemos desenvolver juntos nos próximos anos. Então, com isso, vamos iniciar já. A compreensão da realidade da empresa, do mundo do trabalho, das organizações, repito, não se dá apenas no livro de administração, mas na cultura em geral, para que a gente aprenda a pensar a nossa realidade. A técnica muda. E, ao se mudar a técnica, ficamos superados. A capacidade de pensar e de refletir sobre a nossa realidade vai fazer com que, inclusive, aprendamos a aplicar melhor a técnica em função dos diferentes contextos sociais, culturais, políticos, gerenciais, em que estamos expostos, como no mundo das organizações. A empresa não é lógica como os computadores. A empresa é psicológica. Se nós pensarmos que a organização é lógica como computador, nós vamos nos colocar como se fôssemos um biólogo, olhando através do seu microscópio os bichinhos, inteiramente fora disso. Mas não é assim. A organização são pessoas com seus sentimentos, com a sua natureza humana, com as suas dificuldades e com as suas maravilhas, se relacionando entre si. E se nós vamos ter uma capacidade melhor diagnóstica, se entendermos efetivamente o contexto em que aquela realidade se dá. Próxima. O homem em suas circunstâncias. Muda, certamente. Mas também a realidade que se falava de que a natureza do homem é permanente e universal. O homem descrito por Shakespeare em 1606 é exatamente o homem que nós temos hoje, com as suas carências e dificuldades, qualidades e defeitos, enfim, com a sua contexto e estrutura, individualidade como ser humano. E é esse contexto que nos traz a riqueza de estudarmos a cultura em geral para adaptarmos melhor aonde ela se concretiza de fato, que é no mundo das organizações. A ideologia dominante na construção do momento histórico. A ideologia dominante marcando cada realidade, cada momento em que as pessoas vivem, em que a sociedade se dá, em que o trabalho se realiza. E, finalmente, a força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. Preconceito tão bem descrito pelo autor, Shakespeare. Passa de passagem, mas a gente vê a peça foi adaptada e reduzida, né, pela Eva aqui presente, mas, em verdade, essa peça é de 4, 5 horas, né, Eva? Originalmente, mas a gente vê claramente, por exemplo, vejam, estamos vivendo num contexto do século XVI, do século XVII, e ele já apontava a discriminação em relação, por exemplo, ao imigrante, ao homossexualismo, às raças, às etnias, às diferenças entre pessoas. Aí o preconceito na discriminação do mundo do trabalho e no universo da sociedade. Se dava isso no conceito do capitalismo primitivo, descrito no Mercador de Veneza.
Se dá isso hoje nas relações de trabalho, exatamente no cotidiano que nós vivemos do mundo do trabalho. O homem continua permanentemente o mesmo. Em sua natureza, que estamos dizendo. As circunstâncias mudam. Próxima. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. É o preconceito que marca as pessoas e a transforma, e faz com que, efetivamente, a dignidade humana seja uma questão de permissão social. Na questão do judeu, na questão do imigrante, no preconceito, no homossexual, no portador de deficiência, enfim, nas diferenças e nas qualidades dessas diferenças, em que se realiza ontem e se concretiza ainda hoje. Próxima. Diz um determinado momento, um dos personagens da peça, há gente que é tida como sábia, apenas por não dizer nada. Parece até que nós estamos falando no Brasil do século XXI, do 2014, talvez na disputa presidencial para a presidência da República, né? As promoções aos pseudos líderes, que são nada mais, nada menos do que pessoas ausentes de corpo presente, né? O camaleão organizacional, as pessoas que têm a capacidade inacreditável de se ajustar às mudanças, né? Como um camaleão. Gente que diz assim, eu nunca me arrependi do que não disse. Né? Boca fechada não entra mosca. Deixa que o tempo resolve. Ah, tinha um que dizia assim, o tempo é o senhor da razão. Né? É ser visto e não ser lembrado. Numa reunião de 5, o cara é nunca o primeiro a chegar, nem o segundo. Imagina, o primeiro pode querer conversar com o segundo, eles vão ter que brigar. Terceiro, jamais. Porque se ele chega em terceiro lugar, os dois começam a brigar, pergunta a opinião dele, ele também não sabe. Ele também não vai ser o quinto, porque se ele for o quinto, vão achar que ele não está interessado na reunião. Aí ele vai ser o quarto. Presta uma atenção no que os outros estão falando e fica prestando atenção, prestando em verdade, pensando em outras coisas, mas com o olhar, prestando atenção assim. E na hora de ser promovido, como ele não disse nada, porque ele nunca se arrependeu daquilo que não disse, na hora da promoção, vamos escolher fulano de tal. Por quê? Porque ele nunca se expôs. Shakespeare nos mostra isso em Mercador de Veneza. Esse é o cotidiano na Assembleia dos Condomínios, que nós participamos. Nas reuniões das nossas empresas, nas nossas igrejas, muitas vezes, que não nos expomos. A todo momento, né? Às vezes se escolhe aquele exatamente que não diz nada. Próximo. De tanto se adoece, aí diz a Jéssica, né? De tanto se adoece por... A Nerissa, quer dizer que era a empregada ali da Pórcia, né? Ela diz assim, tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio de termo. Ela diz assim, nem cá, nem lá. Não é isso? E fica balançando para lá. Ah, vocês conhecem pessoas assim, gerentes assim, chefes assim. Pior, será que somos assim? Aqui, ó, dividir as diferenças. Chamo um, converso. Chamo o outro, converso. E decido. Não boto os dois. Não trago a possibilidade de sinergia, da fecundação, do contraditório, da busca da verdade através do conflito positivo. Porque o conflito pode ser positivo. Não quer dizer necessariamente guerra. Você pode construir desde que você esteja discutindo a busca da identidade dos pontos de comum de entendimento. Não da divergência, mas do ponto de convergência dentro da divergência. Ah, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Devagar com a andor que o santo é de barro. A sabedoria está no meio. Vamos evitar os extremos. E aí, como é que se conduz às decisões? Próximo. Devagar, o mundo não se fez num dia. Pela acomodação, pela conciliação. Pelo meio do caminho, pelo meio do termo, a administração do conflito, que faz assim. Aliás, a Bíblia traz, né, a experiência de Salomão, vamos dividir a criança em dois. Metade do lado de uma criança para um, metade para outro. Ninguém fica com a criança. É dividir a diferença. Perde. Não ganha, né? Aí nós temos, claro, a ditadura da maioria,
que é terrível, a ditadura da maioria, é a minoria impor sobre a minoria as suas vontades. Também no Brasil tem muita a ditadura da minoria. Valores que são da minoria, que nós estamos querendo impor, esses valores, como se eles fossem da maioria. Isso acontece a todo momento. Tem um autor importante, o Alfred Sloan, que é o guru do Drucker. Imagina, o Drucker é considerado, o Peter Drucker, né, o grande teórico da administração do século XX. E o guru dele era o Alfred Sloan, presidente da GM. E ele falava sempre do consenso do erro. Quando todo mundo pensa igual, está todo mundo na unanimidade, ele diz assim, vamos decidir amanhã. Porque não é possível, tem que ter uma divergência, tem que ter um ponto de vista contraditório. A democracia é exatamente esse confronto de ideias e a busca dos pontos de encontro. E ele fazia isso. O Drucker, é bom vocês darem uma olhada nisso, como é interessante o Drucker nessas coisas. Ele também dizia assim, não há crise que não possa esperar 90 minutos. E é verdade. As organizações fazem sobre nós uma verdadeira tirania da urgência. Tem que fazer agora, tem que fazer, tem que cobrar. Não há nada que não possa esperar 90 minutos. Aquele papel que está na sua mesa há 48 horas, que você ainda não teve tempo para olhá-lo, o que você está esperando para jogar fora? Porque se em 48 horas aquele papel ninguém precisou daquilo, é porque não serve para nada. Pode jogar fora. Né? A gente fica levando trabalho para casa, etc. Aí, ó. Consenso do erro, é isso, é o totalitarismo da maioria ou da unanimidade. Esse era o Alfred Sloan. Tinha um autor brasileiro aqui, grande intelectual, o Nelson Rodrigues, que dizia assim, a unanimidade é burra. Lembra disso? Ele falava isso muito bem. É isso mesmo. Né? A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque é a hegemonia do pensamento único, que vira totalitarismo, que vira a ditadura. Próxima. Se fosse tão fácil falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Alguns palácios seriam palhaços mesmo, né? Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Eu acho que, nesse caso, o nosso super Shakespeare pensou no Brasil, né? Se as sentenças aqui fossem postas em prática, a papuda tinha muito mais do que tem lá, ainda tem pouquinho, né? Está precisando de mais. Agora, vem, ó, é isso mesmo, a inconsciência da defasagem entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente deve ser. Quando a gente toma consciência da defasagem, a gente muda. Quando a gente acha que a gente já faz o que a gente tem que fazer, a gente não tem necessidade de mudar. Isso leva ao imobilismo, isso leva à não mudança, isso leva à desnecessidade de mudar e de se transformar. E a gente acaba querendo a mudança dos outros e não a mudança da gente. E a primeira e verdadeira mudança é a mudança de nós mesmos. Assim como o maior encontro da vida não é um encontro com os outros, é um encontro conosco mesmo. Santo Agostinho dizia assim, eu procurei Deus e não encontrei. Eu procurei a mim próprio e não encontrei. Eu procurei o próximo e encontrei os três. O verdadeiro amor e a compreensão real é a encontro do próximo, que é o sentido maior, né, do verdadeiro amor, que é o amor ao próximo. A intenção e a ação que a sociedade brasileira tão se diferencia, e o ser humano tão desenfia. Uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é o que a gente faz. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é o gesto, outra coisa é a palavra. Uma coisa é o dizer, outra coisa é o fazer. Tem que citar um autor americano, senão não tem valor. Chris Argent falava em teoria esposada e teoria de uso. Um grande educador brasileiro, Anísio Teixeira, dizia entre os valores proclamados e os valores reais. Entre aquilo que eu digo que eu vou fazer e aquilo que eu de fato faço. E às vezes eu confundo com o que eu faço, eu penso que é aquilo que eu digo, eu penso que é aquilo que eu faço. E às vezes há uma diferença enorme. E a gente diz assim, isso aí é para dar em sala de aula, não é para a gente praticar. Como é que eu compatibilizo o dizer e o fazer? A tomada da consciência dessa defasagem é que nos faz mudar. Próximo. E aí as organizações são cheias de dadores de ideias, né? Dos factoides, né? Apenas para inglês ver, que inventam tudo.
E dois grupos terríveis que a gente tem que ter cuidado: os vendedores de ilusões e os fazedores de medo. Tem gente que tem uma capacidade enorme de dizer para a gente o que deve ser feito na empresa, contanto que eles não tenham que fazer nada. E tem outros, né, que estão sempre vendendo as ilusões ou fazendo o medo. Nada parecido com o que nós estamos assistindo todos os dias nas televisões hoje. Próxima. Sou grato à minha sorte, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. Esse é o grande professor de empreendedorismo, o Mercador de Veneza. Quando eu estudei administração, já tem tanto tempo, né? Eu, por ser o mais velho aqui, me formei em 1970, imagino, em administração com vocês. Nós éramos treinados para sermos empregados de uma grande empresa pública, de uma grande multinacional, do próprio governo. Hoje se fala muito que nós devemos ser empreendedores. Empreendedores da empresa pública, da empresa privada, no governo, e também empreendedores do nosso próprio negócio. E é verdade. Mas o nosso Shakespeare, no Mercador de Veneza, cuidado, hein? Porque às vezes a multa que o agiota tem direito é um pedaço da carne do Antônio. Próximo. E aí ele nos ensina, ó, o empreendedorismo não é um jogo de roleta russa, do jogador compulsivo, do empresário raçudo, daquele que corre todos os riscos. Não, ele tem rede de proteção. Ele não pula, ele vai dar o salto triplo sem botar uma rede para segurar caso ele falhe. Ele sabe que se esborracha, portanto ele vai pagar alguns pedágios, e não vai correr todos os riscos, como o Antônio, apaixonado pelo Bassânio, numa relação visivelmente homossexual, o fez. Aí, ó, o perfil empreendedor. Você deve mesmo enveredar pelo negócio próprio? Será que devemos? Ou uma outra forma de realização profissional também? O bom músico não tem que ser um bom escritor. A gente já conhece algumas figuras aí. E, às vezes, ele é pior político ainda. Vamos lá, próximo. Enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo a sua porta. Nova oportunidade se abre, diz o livro. Toda situação de liderança é transitória e perecível. A nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda. Ganhou o time. Futebol brasileiro é muito comum isso. Agora a gente não está meio na nata, né? A gente já está meio baixinho. Está melhorando agora, melhorando devagarinho. A gente acha que vai ser campeão do mundo. Mas o time entra de sapato alto. Ganhou o campeonato, entra de sapato alto e perde o jogo. Entra de sapato alto e perde 7-1. Diz que vai ser campeão desde o início, pronto. Perde o campeonato. Toda situação de liderança é transitória e perecível. Foco nas oportunidades. E as focos na oportunidade é no futuro, não nos problemas, que é o foco no passado. Ver o que é visível, mas que não é visto. É preciso que a gente veja essas circunstâncias, e a peça nos traz, a todo momento, essa reflexão. Próxima. E aí eu vou me valer aqui do famoso sermão do padre Antônio Vieira, né, das cegueiras, sem querer explorar isso, mas recomendando que leiam esse sermão também do padre Vieira, que ele fala em 3 tipos fundamentais de cegueira, que as pessoas não conseguem enxergar. A cegueira da arrogância, produzido por aquele que acha que é o tal, que é o campeão, que é o maravilhoso, e porque é arrogante não vê o que é visto, que é visível, mas não é visto. A outra cegueira é a cegueira da distração. Quem não está querendo ver, não vê. Quem está distraído, não está focado, não está centrado, não está se preocupando, vai deixar de ver. E, finalmente, a cegueira da paixão. Aquele que está apaixonado, o fanático, o doutrinário, o enlouquecido por uma ideia fixa. Ele vai deixar de perceber as coisas porque ele não consegue enxergar, a não ser pela sua paixão. E parece até professor de história no Brasil. Vai ensinar história no Brasil? Eu sei que aqui a Unisalle tem um curso de história maravilhoso, né? Mas tem professor de história. Quanto mais alta a faculdade, mais os professores têm uma tendência a distorcer o processo de história, achando que o mundo todo já se ensina pela história, pela visão marxista-leninista. E até o Bolívar agora virou cara de esquerda, quando o Marx é o cara que mais criticava o Bolívar na sua época.
É uma coisa engraçada. Mas aí, ó, é a cegueira da paixão, que faz até com que se ensine história como se fosse toda numa perspectiva marxista única. Né? Próxima. Ah, se queres emprestar o teu dinheiro, não faças isso como se fosse para amigos. E é melhor emprestar como se fosse para inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. Ah, acho que ele leu aqui os bancos brasileiros. Só pode ter sido, né? As organizações brasileiras. Agora está na moda falar de responsabilidade social. E é muito bom que as empresas falem. E é muito bom que as organizações se desenvolvam aí. Aí eu fui olhar, nesse negócio de responsabilidade social, eu fui olhar o tal do respeito ao cliente. Aí eu fui na Bíblia. Irmã, pode procurar que não vai encontrar. A senhora sabe. Aí eu fui no Corão. Não está na Bíblia, vou no Corão. Também não encontrei. Na Torá, também não encontrei. E fui nos filósofos gregos. Não encontrei. Ninguém fala de respeito ao cliente, que as empresas falam. O respeito ao cliente. O respeito ao cliente é importante, porque Deus perdoa e o cliente não perdoa. É isso que você faz. É isso mesmo. Aí fui... Não achei o cliente. Ah, sim. Achei em todos o respeito ao próximo. Mas alguém inteligente vai dizer assim, poxa, Wagner, quem respeita o próximo respeita o cliente, porque o cliente também é o próximo. Não, não, não. O cliente é um próximo muito especial, ó, é um próximo que pode pagar. Quando o telefone toca, a gente sabe que ele é o chat da empresa também, a gente sabe que ele é tapete vermelho, ele é VIP, tapete vermelho para ele. A ética, ela é fundamentalmente desinteressada e universal. Se a ética é interessada e particular, ela é ética privatizada para cada um. Cada empresa tem a sua ética empresarial e acha que a sua ética empresarial é melhor que a toda. Duvido que alguma delas permita que você, como empregado, vá indicar a loja do concorrente para vender um produto, porque aqui o produto do concorrente lá é muito melhor do que o nosso. O chefe te manda embora na mesma hora. A ética da empresa, e é bom que ela tenha, não estou dizendo que não seja isso, nós, profissionais de administração, temos que ter atenção a isso, precisa ser tratada com a perspectiva fundamental da universalização e da do seu desinteresse. Se eu sei que a Eva me trata muito bem, porque ela sabe que eu sou muito rico e quando eu morrer eu vou deixar uma herança legal para ela, não tem nenhum valor o tratamento ético que ela me dá. Ela está uma ética interessada. É o que a empresa faz com as pessoas. E é por isso que nós, administradores, temos que estar atentos. Não estou dizendo com isso que não deva ter ética empresarial, empresa cidadã, responsabilidade. O cliente é o respeito ao cliente. Tudo muito bem, mas isso é um slogan publicitário, é uma estratégia de marketing, é uma forma que nós devemos, nas organizações, relativizar, porque senão a gente, ao absolutizar isso, a gente vai achar que as organizações agora são a verdadeira aristocracia da virtude. E elas não são. Próxima. Esse agiota ainda acaba se convertendo, diz o Antônio, o mercador de Veneza, para o seu amigo Bassânio. Já se mostra até bondoso. Aí o Bassânio diz, não confie nestas frases ditas por um biltre. Bom, se o capitalismo tivesse espírito público, claro, seria o melhor regime do mundo, mas a gente precisa também transformá-lo, e ele tem conferido isso. É o banco que ri, né? Está sempre disposto a pactuar as dívidas, cláusulas escorchantes, vendas casadas, plante uma árvore e tem os juros mais altos do mundo. É premiado os bancos, as empresas de petróleo, que mais poluem o meio ambiente, são as recordistas de plano dos prêmios de responsabilidade social no mundo. E os bancos que têm programas de plano social, né, de plante uma árvore, são fantásticos. Têm os juros mais escorchantes da face da terra. Essa aqui é a verdade. Antes tinha o direito, na época de Shakespeare, do Mercador de Veneza, ainda prevalecia o direito divino da terra, da aristocracia, da classe dominante. Hoje, talvez, a gente tenha cada vez mais o direito divino do capital. Próximo.
Se os ofícios e os altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar? Bom, acho que aí ele pensou no Brasil em 2000. No ano 2000 para cá, do 2000 para lá, do 1500 para cá. Não é possível. Ele estava pensando no Brasil. Aristocracia e democracia, o sistema do mérito. Próxima. Mais um pouquinho. Aqui é terrível. A aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor. Quando o Bassani escolhe os cofres. E ele mostra com a cofre de ouro, o cofre de prata e o cofre de chumbo. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita que se disfarça as evidências do mal? Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas que consegue me transmitir tanta simplicidade. É a questão da aparência e da essência. Um grande autor daqui de Niterói, Roberto da Mata, né, tem um livro fantástico, dentre outros. Esse é um clássico dele, né? Cada vez que é a base do pensamento fundamental que Roberto da Mata tem feito, do carnaval, malandro e herói. Sabe com quem está falando? Né? Ele, numa das passagens, ele lembra, por exemplo, Jorge Amado, né? No seu primeiro livro, País dos Carnavais. E o personagem diz assim: eu só me senti brasileiro 2 vezes. Uma quando Júlio... Uma quando saí na avenida, e outra quando o Júlio me traiu. E enchia de porrada, claro. Né? Próxima. Estamos terminando, hein? Ele sempre me humilhou, diz Shylock, o judeu, né? Riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Só porque eu sou judeu? Os judeus não têm olhos? O judeu não tem mãos, órgãos de sentidos, inclinações, paixões? Não estão sujeitos às mesmas doenças? Não se curam com os mesmos remédios? Não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio no mesmo inverno? Se tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. Quer dizer, o Mercador de Veneza nos ensinando em 1606, nessa peça, exatamente o que a gente não pratica hoje. Onde está judeu aqui, você pode substituir pelo negro, pela mulher, pelo idoso, pelo portador de deficiência, aqueles que são vítimas do processo de discriminação. Antes, se discriminavam as pessoas nas organizações pedindo um retratinho para ver se ela era, aspas, bem apessoada. Hoje, as organizações discriminam de forma muito mais sutil, mas muito mais terrível, pedindo talvez uma gotinha de sangue ou um fiozinho de cabelo para fazer o exame de DNA. Então, as organizações praticam isso. Vocês, administradores, escolheram a profissão certa. As cadeiras estão vazias, nós precisamos preenchê-las. 6 milhões de empresas no Brasil, não temos nem 1,5 milhão de formados ainda. A questão da nossa profissão é que falta gente para preencher as cadeiras que estão vazias. Mas nas organizações, nós vamos encontrar a discriminação, o preconceito. E nós não estamos chamando aqui para ninguém ficar levantando bandeirinha política nem para passeata na rua. Mas é no posto de trabalho que nós estamos concretizando a pior forma de discriminação, ou não. Nós estamos combatendo, porque a empresa é o reduto autoritário da sociedade brasileira ainda. É preciso aceitar a diferença, é preciso conviver com a diversidade e compreendê-la e abrir espaço para isso. Próximo. Portanto, esse reduto autoritário que é a organização precisa ser trabalhada por nós, administradores, que temos generosos e necessidade. Não há país que se desenvolva sem educação e sem competência gerencial. Quanto mais um país atribui prestígio social, político, aos quadros de gestão, mais esse país avança. Isso é um indicador de desenvolvimento econômico. Todo país desenvolvido prestigia a gestão. Todo país subdesenvolvido acha que gestão serve para qualquer um. Mas a gente tem esse papel e tem um emprego. Mas, além disso, a profissão precisa dar
o seu recado, mais do que seu recado, a contribuição para o desenvolvimento das organizações, contribuindo para a transformação da sociedade brasileira, fazendo com que esse reduto autoritário, que discrimina a mulher, o negro, o portador de deficiente, enfim, todos, que paga menos, né? Pouco, a gente teve aí disputa com 2 presidentes, 2 mulheres, o que é importante, temos uma presidente mulher, muito bom isso, mas quando a gente olha os quadros das organizações, a gente vê que, rarissimamente, as mulheres ocupam cargo de direção, e mais ainda, nos conselhos de administração, quase nunca. Isso são sempre exceções. Por quê? Porque ainda viceja a questão da discriminação, que nós, profissionais de administração, temos que contribuir. Não seremos os salvadores, e feliz o país que tem necessidade de heróis. Nós não precisamos de heróis, nós precisamos de instituições fortes, mas nós precisamos construir essas instituições. Por isso, ao terminar, eu queria agradecer aqui à Unisale, né, a oportunidade que nos dá. Nós temos toda uma programação de teatro, de cinema, no Conselho, discutindo essas questões, e a oportunidade de, em breve, viu, professor Marcos, podemos voltar aqui. Muito obrigado. Não sei se houver pergunta, estamos à disposição também. A Eva, por favor, Eva, quiser fazer um comentário adicional, ela é a pessoa que fez a tradução e a adaptação da peça, reduzindo de 3, 4 horas para 1h20. Pois não, Eva? Não, o doutor Wagner já falou tudo, eu só vou falar rapidinho uma coisa. Isso é para vocês pensarem. A vida vai caminhando, mas o ser humano não muda muito, não. Pensa bem, aquilo era outro século, muitos anos já se passaram, agora os juros continuam altíssimos, as injustiças são, toda hora acontecem a todos, em todos os setores, enfim, as coisas não mudaram muito. Agora, o doutor Wagner ofereceu essa excelente oportunidade ao Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga, da gente utilizar peças clássicas para discutir problemas administrativos. E eu acho que nós conseguimos, pelo menos alguma coisa, né, Wagner? Muito obrigada a vocês. Bom, pessoal, acho que ficou bem claro aí, a excelente palestra aí, o quão impressionante o nosso mundo, né? Como ele é cíclico, né? Tá sempre voltando às mesmas coisas, é dinâmico e é sistêmico, né? E a importância que tem o ser humano, né? Nessa engrenagem toda, é a peça propulsora dessa engrenagem. Eu tenho certeza, Wagner, que todos que estão aqui hoje vão sair com a mente bem mais aberta, com capacidade de refletir mais, não aceitar as coisas como que sejam como se fossem verdadeiras, né? De refletir, de criticar, de saber ponderar, né? E com certeza todos vão sair melhores do que quando entraram hoje aqui. Essa experiência aí das artes, seja música, teatro, eu espero que isso venha a acontecer, se possível, todo ano aqui. Fica já aberto aí o convite. Muito obrigado, Marcos. Antes de eu fazer o término aqui do evento, gostaria de pedir um dos docentes do curso de administração, aqui o professor Ricardo Pagé, para fazer um agradecimento aqui especial aqui, em nome da instituição. Galera, boa noite. Beleza, beleza. Meu mestre, muito bom te rever aqui. Muito obrigado. Nosso presidente do CRA. Eva, posso tratar assim? Com certeza. Então tá bom. É um prazer. Eu sei que tem alunos de outros cursos, como o Marquinhos falou, eu sou o Ricardo Pagé, dou aula no curso de administração, de ciência da computação aqui também da instituição. Hoje eu saio daqui extremamente recompensado, porque muito do que a gente trabalha em sala de aula com os alunos, e eu encho o saco deles, literalmente, eu vou pedir autorização à Eva, que fez a adaptação da peça, para fazer uma adaptação de uma frase de Shakespeare também, que é aquelas ser ou não ser, eis a questão. Hoje a gente está no mundo do ter e não ser, eis a questão. Ter e não ser. E eu venho trabalhando com esses meninos, com o Marquinho, com o Parreiras, com toda a equipe aqui, a Unilassalle, no sentido de que eles reflitam sobre o papel de cada um. Qual é a tua obra? Como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Qual é a tua obra?
que cada um deles sabe exatamente o que pretendem com as suas vidas. E esses espaços aqui, no momento que muita gente aqui, né, no Brasil está preocupada em reduzir os currículos, tirar matérias como sociologia, filosofia, né, reduzir, porque estão dizendo que os jovens estão muito cansados, né, no segundo grau. Né? Então, deve ser mais tempo para jogar Nintendo, jogar Xbox e PS4. Né? Então, esse momento é ímpar. Queria agradecer em nome da instituição e lembrar vocês que façam da vida de vocês uma eterna reflexão. O que a Eva falou, os nossos problemas são os mesmos há milênios. Aí, se você for lá na Bíblia, no Alcorão, onde for, a história da humanidade, os problemas são os mesmos. Apenas os contextos são diferenciados. Tá? Marquinhos, você tem aí passar as mãos aqui do Wagner? Muito obrigado. Bom, em nome da instituição. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Prazer em vê-lo mesmo. Hein? Foi todo mundo. Você. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E sejam, essa noite que fique na vida de vocês, no coração de vocês. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigado. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu queria também, além de agradecer aqui aos dois, a toda a equipe, todos os atores que participaram da peça, o pessoal de apoio, já falei aqui do seu João, né? Então nós temos uma lembrança aí para cada um, eu pediria ao sair, todos pegassem aqui a lembrança com a gente, e que esse evento, que eu tenho certeza que todos já adoraram, até comentei antes contigo no início da palestra, eu tenho certeza que aqui até muitos nunca tiveram a oportunidade de ver uma peça de teatro. E muitos também falam que não gostavam de teatro sem nunca ter ido ao teatro. Então, só em ter visto isso aqui hoje, acho que já mudaram a posição, já vão refletir mais, já vão pensar mais. E com isso, acho que os próximos anos a gente pode, a cada ano, vir com algo novo, seja teatro, seja cinema. A gente já está discutindo outros assuntos aí, né? A música. Isso. E agradecer cada vez mais, conforme ele falou, não é se restringir a sala de aula, aos livros técnicos. Nós temos que sair, conhecer o mundo. Tanto que a gente cada vez mais fomenta aqui as visitas técnicas para vivenciar, né, o que a gente dá todo dia em sala de aula. Tá? Então, parabéns, obrigado. Só um aviso aqui, professor, posso fazer? Dentro de 10 dias, essa peça que foi gravada, todo o nosso programa aqui estará no site do Conselho, na nossa televisão. E podemos, para mandar o link aqui para a televisão da La Salle, né? Então, vocês poderão, para aqueles que não assistiram, poderão assistir, ou quem quiser rever, estará à disposição no nossa TV web.